com alegria, meus amigos e meus irmãos, que mais uma vez estamos pedindo a devida permissão para entrar no lar, no trabalho e na convivência de todos aqueles que nesse momento conosco convivem e que certamente nos dão oportunidade de trabalho, de divulgação e ao mesmo tempo de ampliação dos conhecimentos, porque para levar esse programa ao ar nós precisamos ter um pouquinho de conhecimento, o que nos leva a buscas de pesquisas para poder informar os nossos amigos de uma maneira correta como se deve. Então, renovando a nossa alegria e os nossos agradecimentos já por antecipação, pedimos, em repetindo, a devida permissão para entrar no lar, no trabalho e na convivência de todos vocês. Meus amigos e meus irmãos, como sempre tem acontecido, a Livraria Oswaldo Cruz, que fica lá na Rua Alencar Lima, dentro do edifício Esperanto, nos faz a gentileza de doar um livro da codificação para que seja sorteado ao final do nosso programa, lá no terceiro e último bloco. Para isso, basta ligar para o número 20191807, 20191807, deixando o seu nome, o seu telefone, e ao final do nosso programa, como foi dito, nós faremos então o sorteio. Meus amigos, temos também um e-mail à disposição de todos aqueles que desejarem dirimir suas dúvidas, fazerem comentários, tecer alguma crítica, enfim, sempre construtivamente receberemos todas aquelas observações que nos foram feitas. E para isso temos o e-mail na terceira revelação@yahoo.com.br, que o nosso vídeo está deixando claro. Deixem lá, meus amigos, os seus questionamentos e, na medida do possível, responderemos no ar, sempre preservando a identidade de quem nos procurou. É a intenção nossa também, e mais uma vez a gente faz questão de esclarecer do porquê disso, sempre que iniciamos o nosso programa, abordar um aspecto que é muito importante, porque boa parte das pessoas, infelizmente para nós temos muitos que não são sequer espíritas, espiritistas, espiritualistas, são oriundos inclusive de outras doutrinas, que nesse momento, estando conosco, tem lá suas observações, mas como não conhecendo, porque talvez nunca tenham ido a uma reunião pública ou uma assistência qualquer dentro de uma casa espírita do meio organizado, talvez não façam um conceito verdadeiro do que representa a doutrina espírita. Também tem alguns que de forma maldosa talvez, ou por ignorância, que é falta de saber, fazem comentários sem saber sequer do que estão falando. Por isso, ao iniciar os nossos programas, nós fazemos sempre questão de dizer, ainda que brevemente, do que representa a verdadeira doutrina espírita. Se é que nós podemos falar a verdadeira, porque ela sempre será a doutrina espírita. É que para alguns talvez funcione assim. Então nós gostaríamos muito de desmistificar este caráter conceituoso que algumas pessoas fazem a respeito da doutrina espírita. É uma doutrina baseada nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Todo o seu acervo de edificação, de instrução, de orientação, é baseado nos exemplos e nos ensinamentos de Jesus. Portanto, muito justo, como outras também se autodenominam, dizermos que é uma doutrina cristã, sim, sem dúvida nenhuma. Com um caráter um pouco mais avançado na nossa ótica, nos perdoem, porque ela fala da nossa verdade, da verdade eterna, do espírito imortal, que também não é nada demais falarmos assim, porque próprio Jesus disse que nós somos deuses em miniatura. Até onde nós sabemos, Deus é imortal. Portanto, se nós somos grandes filhos de Deus, Deus em miniaturas, com certeza temos a mesma concepção. Então, meus amigos, hoje, como é a nossa intenção trazer esclarecimentos e coube o comentário inicial, que agora vamos dar prosseguimento, a doutrina espírita, ela é uma doutrina trazida de forma conceituada, de forma própria, a um homem que naquela ocasião, como espírito reencarnante, estava capacitado para trazer a doutrina espírita, que hoje nós conceituamos como a terceira e última revelação desses 3 etapas que nós estamos vivendo, que nesse momento já nos enquadramos, que primeiro foi o nosso Mestre Jesus, com a sua primeiro ciclo, o nosso Moisés, o segundo Jesus e o terceiro, a verdade do Espírito, que faz com que a gente então cultive essa esperança de dias melhores, pelas quais nós temos que lutar de forma individual e pelas quais responderemos ao pé da letra individualmente, como foi dito. Para que esse assunto seja disseminado hoje, nós trouxemos um amigo nosso
do meio espírita, o Alexandre Bonifácio, que nós vamos já apresentar. O Alexandre tem um conhecimento bastante interessante para que nós falemos a respeito do codificador da doutrina espírita, para que a gente conheça, na medida que o tempo nos permitir, com mais intimidade, em quem foi confiado pela espiritualidade essa grande responsabilidade de codificar a doutrina da verdade, a doutrina do Espírito. E nós não estamos dizendo isso, dizendo que a doutrina é melhor. Não, é a doutrina da nossa época, dos nossos tempos, aonde nós estaremos sempre sendo chamados a responder pelo que fizemos. Então nós temos a satisfação, não sem antes agradecer, de apresentar a vocês o Alexandre Bonifácio. Alexandre, as suas considerações iniciais e, de princípio, obviamente, os nossos agradecimentos por ter aberto uma vaga nessa agenda lotada para nos atender. Boa tarde, Antônio Carlos. Boa tarde a todos em casa, no trabalho. A agenda não está tão lotada assim, não. É mesmo, exagerei. Graças a Deus está não. Está na medida, Está na medida, né? Mas antes de mais nada, eu queria desejar a paz de Cristo para todos, que ela possa ser uma realidade na vida de todos nós, que é o que a gente mais busca, né? Falar de Kardec é muito legal, é muito bacana, porque a gente vai poder perceber que nada realmente é por acaso. Kardec, ele é uma pessoa, né, extremamente preparada, não só no que diz respeito à capacidade intelectual, mas como na capacidade moral também. E vai ser muito legal falar um pouquinho dele aqui. Eu não tenho dúvidas nenhuma disso. Antes de mais nada, como a gente tem sempre a intenção de divulgar os nossos núcleos espíritas, as casas espíritas, adesas ao movimento organizado, nós queremos dizer que o Alexandre Bonifácio empresta seus serviços voluntários ao CE, ao Centro de Estudos e Esclarecimentos Espíritas, que fica lá na rua Antônio Cronenberg 42, no bairro do Binga, em frente ao Esporte Clube Magnólia, para uma melhor referência. As suas reuniões públicas lá no CE são às segundas-feiras às 3 horas da tarde, às terças-feiras às 8 e às quintas-feiras também às 8. Portanto, o Alexandre é um trabalhador do nosso meio espírita. Já, Alexandre, nós vamos começar a falar de Kardec, mas não antes dando notícia, ainda que breve, das nossas casas espíritas, especificamente dos núcleos também. Nós temos o Núcleo Espírita do Retiro, que fica na rua Hans Bicham 235, lá na comunidade do Alemão, onde as reuniões públicas são realizadas às terças-feiras, às 8 horas. Hoje teremos lá uma palestra com o nosso querido amigo Rogério Jacinto de Souza, lá da União Municipal Espírita de Petrópolis. O tema que o Rogério vai usar é o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Já no Núcleo Espírita da Posse, que fica na Estrada União Indústria 33473, com as suas reuniões públicas às terças-feiras, às 20 horas, na quinta-feira, dia 7, portanto, próxima, estaremos lá falando sobre o Livro dos Espíritos. Estarei lá fazendo essa orientação que de 15 em 15 dias lá nós estaremos. Então estaremos fazendo o Livro dos Espíritos. Temos o Grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, na rua Marciano Magalhães, 339, no bairro do Morém, que na quinta-feira, dia 7, às 20 horas, estará lá o Rogério Miller, falando sobre o tema Espíritos. Já no domingo, dia 10, às 10 horas da manhã, a reunião pública será com a Sandra Coronato, o tema A Paz do Espírito. No dia 11, segunda-feira, às 20 horas, a reunião pública será com o nosso querido amigo confrade Carlos Gama, sobre o tema Livre. No dia 12, terça-feira, 15 horas, a reunião pública será com a Elizabeth Ribeiro, usando o Evangelho segundo o Espiritismo como tema central. Bem, meus amigos, essas são algumas das nossas casas que são adesas ao movimento espírita organizado, pertencente ao terceiro Conselho Espírita de Unificação, que abrange Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto. Já estaremos comunicando atividades de outras IEAs. Bom, vamos agora conversar um pouco mais de perto com o nosso irmão Alexandre, que trouxemos hoje para falar sobre quem é Kardec, na especial. As pessoas precisam conhecer o que é Kardec, o que trouxe ele de bagagem, o preparo. Então, só para que a gente dê, me perdoe a expressão bem popular, dê o pontapé inicial na nossa conversa. Hippolyte Léon Denisard Rivaio, pedagogo, cético, embora filho de família católica, autor de livros pedagógicos, gramático, tradutor, linguista, falava francês, alemão, inglês,
neerlandês, italiano e espanhol, filósofo, educador, nascido em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804, desencarnando também no mesmo país em 31 de março de 1869, aos 64 anos, vítima de um aneurisma cerebral. Cedo, Kardec manifesta propensão para o estudo das ciências e da filosofia. Fez os seus estudos na escola de Pestalozzi, no castelo de Yverdon, em Yverdon-les-Bains, na Suíça. Bem, Alexandre, e agora? Como é que nós postamos inicialmente a respeito da escolha da espiritualidade sobre o nosso querido Hippolyte Léon Denisard Rivail? Amigos, antes de mais nada, eu queria dizer que a pesquisa que a gente fez foi numa obra da FEB, chamada Allan Kardec, Meticulosa Pesquisa Biobibliográfica de Zeus Vantuil e Francisco Gessen. É realmente uma obra muito interessante, são 3 volumes e tem muita informação interessante para a gente ali. Que seria bom até que os nossos telespectadores, se tiverem vontade de ampliar o conhecimento, que certamente o tempo não permite que a gente fale de forma mais ampla sobre isso, consulte essas obras, porque são obras sérias, que merecem confiança, não é, Alexandre? Com certeza. Alexandre, conte-nos mais um pouco então da trajetória do jovem Hippolyte em sua fase de aprendizado. Como você falou, ele foi criado num lar muito católico. O pai dele era Jean-Baptiste Rivail, que era um juiz, e a mãe Jeanne Louise, eu acho que é do Ramel, perdoe meu francês. Mas eles tinham ele foi criado até os 10 anos de idade, com muito amor. Isso é uma coisa muito interessante. Toda a trajetória de Kardec, não só no lar, mas como também na escola de Pestalozzi, foi sempre com muito amor. Tudo foi preparado, tudo foi encaminhado de tal maneira que ele pudesse desenvolver todas as suas potencialidades. Kardec já era um espírito muito evoluído quando ele encarnou. Não tenha dúvida nenhuma. Bastante. De uma capacidade não só intelectual, mas moral muito grande. E todos esses talentos que ele já possuía foram bastante otimizados, não só na primeira infância, até os 10 anos, onde ele foi criado com um código um código cristão, digamos assim, né? De rigidez, de ética, de conduta cristã, de moral, de conduta cristã, independente de qualquer coisa. Apesar de ser cético, como você comentou, né? Porque ele não aqueles conhecimentos às vezes desciam um pouco quadrado para ele, em função de um conhecimento anterior que ele já possuía, mas a parte moral do cristianismo já gritava dentro do seu coração. O espírito já estava brigando naquele corpinho, né? Então todas aquelas informações, os pais dele prezavam muito por isso, criaram ele nesse código de ética, nessa rigidez, essa forma de proceder cristã. Tanto é que mandaram ele para Yverdon, né? Para poder ter uma escola de Pestalozzi, que é bom que se cite, né? Pestalozzi, Johann Pestalozzi, né? Ele foi realmente um diferencial na época dele. Até então, a escola dele era toda diferente de tudo. A metodologia, a maneira como ele colocava os assuntos, a forma como ele abordava os alunos, a maneira como ele tratava os profissionais que trabalhavam lá, era diferente de tudo. Você tem uma ideia, de um modo geral, as escolas naquela época, elas tratavam as pessoas muito com medo. Existia uma distância muito grande entre o professor e o aluno. Sim. É como se fosse o professor lá em cima ou lá embaixo. E o Pestalozzi, ele revolucionou essa situação. Ele falou, não tem que existir essa distância. Pelo contrário, ele buscava a aproximação entre o aluno e o professor, o educador e o educando, mas principalmente utilizando o amor como ferramenta. A compaixão, o carinho. Não existia castigo. Uma coisa muito interessante, naquela época, quando você, por acaso, cometia uma não conformidade, um deslize, você era castigado fisicamente, inclusive. Existia isso. Na escola de Pestalozzi não tinha castigo físico. Famosas palmatórias. Exatamente. Eu não sei se ela tinha caroço de milho, mas devia ter coisa pior, né? Mas o que acontece? Não tinha castigo para os erros, mas também não tinha assim, muita comemoração, muita premiação para as vitórias. Isso eu achava interessante para as grandes aquisições. Por quê? Porque ele não existia um ranking, não tinha um ranking onde você idolatrar uma pessoa. Ele queria exatamente que as pessoas se desenvolvessem sem medo e sem buscar se superar outras pessoas. O verdadeiro clima que Pestalozzi queria criar não era um clima de competição, mas um clima de cooperação.
Ele entendia que a escola era um ambiente que tinha que ser cooperativo, que o conhecimento tinha que ser construído com amor, com carinho e de forma cooperativa, uma aproximação. E o que você fala, me perdoe, o que você fala, você está aqui, eu estou costurando com os meus tic-tecos aqui, esse é exatamente o papel do expositor, do palestrante espírita. Ele não tem que se impor, ele tem que distribuir, tem que se fazer entender. Com certeza. Tem uma característica na escola de Pestalozzi que ele fala que o sino é um sino heurístico. Eu falei, o que é um sino heurístico? Eu encontrei essa palavra algumas vezes. Nada mais é do que você desenvolver na pessoa a capacidade dela aprender por conta própria. Claro. O professor digamos que ele norteava o assunto. Ele era um farol, mas o objetivo era fazer com que cada aluno desenvolvesse a capacidade de pensar, de avaliar, de analisar, desenvolver a razão. Olha, a razão é uma coisa que Kardec foi tão conhecido porque era considerada a razão encarnada. E ele já desde de 10 anos foi estimulado a desenvolver exatamente essa capacidade de, através da razão, da pesquisa, do bom senso, dos livros, da conversação com as pessoas que detinham conhecimento, desenvolver o seu conhecimento, conhecer a sua verdade. Isso morava dentro dele, né? Como esse espírito que você acabou de citar, que o tal que ele foi escolhido para essa função, obviamente que era um legislador já tarimbado de outras épocas, para desenvolver toda essa capacidade e essa responsabilidade. Nós estamos falando, né, Alexandre e telespectadores, de alguém que recebeu a missão de desenvolver a terceira e última revelação. Não pode ser qualquer um. Muito grande essa missão. Não é? Uma missão muito importante. Que confiada a alguém com capacidade, como você acabou de exemplificar. Essa situação de heurística, né, essa metodologia, eu acho muito interessante porque faz com que as pessoas saiam do quadrado. E é difícil a gente sair do quadrado. E para você poder codificar, fazer o trabalho que Kardec fez em relação ao espiritismo, ele tinha que ter essa capacidade muito grande de sair do quadrado, porque até então não tinha nada parecido. Ele não tinha nada como referência. E uma coragem que, fora do comum. Na época, onde a Inquisição estava terminando os seus dias... Mas ele foi realmente, tu vê que a espiritualidade, ela preparou toda não só a Kardec como si, mas a humanidade como um todo, porque aí veio o iluminismo, aí preparou toda a humanidade para começar a receber essas novas verdades, essa nova luz em diversos campos da ciência. A liberdade começou a ser uma coisa muito valorizada e Kardec prezava essa liberdade, a liberdade de você se expressar, de você aprender, de você se manifestar como pessoa. Então tudo isso foi criando condições para que mandaram Kardec, já uma pessoa capacitada, preparado toda a encarnação dele, não só em casa, mas como uma escola que possibilitou toda essa situação para ele poder iniciar. Interessante isso, né? Quer dizer, a gente fazendo essas conjecturas, né? Nascia ali uma espécie de uma renovação do sistema democrático, né? Onde a liberdade, que segundo a própria França tem na sua bandeira, liberdade, igualdade e fraternidade. Não é? Começava ali um dos ícones para poder desenvolver esse assunto democrático. Alexandre, meu irmão, uma coisa você vai aprender comigo e você não vai ser a primeira vez que você vai vir aqui. A gente procura não olhar para o relógio, sabe? Mas quando a gente olha, a gente vê, nossa, não falamos nada e o tempo foi embora. Aos 18 anos, Hippolyte bacharelou-se em Ciências e Letras. Concluídos seus estudos, o jovem Rivail retornou ao seu país natal. Então saiu da Suíça e voltou para a França. Em 1854, Rivail, ou Rivail, como queira, a pronúncia de cada um, ouviu falar pela primeira vez do fenômeno das mesas girantes. Neste intervalo, entre a conclusão de seus estudos e o seu primeiro contato com as manifestações das mesas girantes, 32 anos se passaram. De que se ocupou Hippolyte? Essa pergunta que eu faço ao Alexandre, nós vamos fazer a resposta no segundo bloco. Então, não esqueça aí não, vai pensando nos teus alfarrábios que você recolheu. Isso é coisa da época. Uma memória externa aqui, né? Não é? É uma colinha como a gente usa. Sempre. E a gente pede aos nossos queridos telespectadores, irmãos e amigos, que com carinho estão nos recebendo nesse momento, que tenham um pouquinho mais de paciência. E mais outros segundos e já estaremos de volta então com o segundo bloco do programa na terceira revelação.
Aqui tem materiais de construção, elétrica, hidráulica, esgoto, ferramentas, iluminação, pintura, tintas e solventes, argamassa, rejunte, artigos para piscina, artigos de papelaria, artigos de informática, utilidades em geral, automotivo, utensílios para churrasco, pilhas e baterias e limpeza, além de trabalharmos com as melhores marcas do mercado: Fame, Lorenzetti, Mectronic, Carbografite, Tigre. Rua Bernardo de Vasconcelos, 347, Cascatinha. Telefone 2235-2370. Parcelamos suas compras em até 3 vezes sem juros. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, de 8 às 18 horas. Tudo que você procura, aqui tem. São mais de 9.700 itens esperando por você e para solucionar todos os seus problemas. Aqui tem materiais de construção. Tudo que você precisa, aqui tem. Cristal Turismo realiza serviços de aluguel de transporte. Nossa frota é composta por vans de 15 lugares, micro-ônibus e ônibus de 46 lugares, com total conforto, carinho e segurança. Telefone 2247-7779. WhatsApp 98805-7254. Cristal Turismo, sempre levando você pelos melhores caminhos. É com alegria, mais uma vez, meus amigos e meus irmãos, que estamos de volta agora com o segundo bloco do programa Na Terceira Revelação. Hoje tratando de um assunto que quero crer que mata também a lembrança daqueles que são espíritas, espiritualistas, espiritistas, mas que também esclarece, e nós já vamos aproveitando a oportunidade para agradecer, aqueles que estão em contato com a doutrina espírita, que sequer tem uma religião ou uma doutrina, ou se tem a curiosidade de conhecer com mais intimidade o que de fato representa a doutrina espírita. Fica aqui o nosso grande abraço e agradecidos pela audiência de que temos tido notícia, de que temos sido vistos por esses amigos. Nós temos o sorteio do livro, uma gentileza da livraria Oswaldo Cruz, que fica na rua Alencar Lima, na galeria do Edifício Esperanto, que pode ser concorrido pelo fone 2019-1807. O nosso vídeo está mostrando. Basta deixar seu nome, o seu telefone, e no terceiro e último bloco nós faremos então o sorteio dessa gentileza da livraria Oswaldo Cruz. Bem, temos mais uma EA, meus amigos, que é a Instituição Espírita adesa ao Movimento Espírita Organizado, com a sua programação. Trata-se do Grupo Espírita União, Compreensão e Caridade, que fica lá na rua Manuel Pimentel, 120, no bairro do Quissamã. Hoje teremos às 19h50 uma reunião pública com o Diogo Eckhart. Ele falará sobre o capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Amar o Próximo como a Si Mesmo. Já na quinta-feira, às 15h30, quinta-feira, dia 7, a reunião pública será com um amigo que nesse momento está de frente para com vocês. Falaremos sobre o capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, A Fé Transporta Montanhas. Bem, meus amigos, hoje nós estamos explorando a visita do nosso compadre, nosso confrade de doutrina espírita, trabalhador do movimento espírita, que empresta os seus serviços ao CE, Centro de Estudos e Esclarecimentos Espíritas, que fica lá no Bingen. E estamos tratando mais de perto
com conhecimento um pouco mais aprofundado sobre quem é Allan Kardec. E nós deixamos no final do nosso primeiro bloco, para o início do segundo, uma perguntinha que a gente vai gostar que o nosso Alexandre agora complete. Neste intervalo, entre a conclusão de seus estudos e o seu primeiro contato com as manifestações girantes, com as mesas girantes, se separam 32 anos, quando ele foi para Yverdon, na Suíça, e voltou então para a França, 32 anos se deram entre a volta dele e ele entrar em contato então com a primeira manifestação que chamou a atenção para a doutrina espírita, hoje doutrina espírita, sobre as manifestações de espíritos naquela ocasião. E então nós gostaríamos de saber, e certamente que o Alexandre pode nos instruir, para a gente ter uma ideia um pouco mais a miúde de quem foi Allan Kardec, nesses 32 anos, Alexandre, em que ele volta da Suíça, da escola de Pestalozzi, onde se formou seus estudos em ciências e letras, até o contato com as famosas mesas girantes, que diversos filmes espíritas, livros e revistas falam, que foi o primeiro ponto a chamar a atenção para a doutrina espírita. O que Kardec andou fazendo nesses 32 anos que separam a formação e o primeiro contato com as mesas girantes? Antônio Carlos, como você falou aí no início do programa, né? Ele era um homem de conhecimento, de muita cultura. Kardec é um amante do conhecimento, é um amante da novidade. Então, ele não poderia ser outra coisa do que um educador, do que um professor. Ele teve todo esse estímulo, toda essa formação lá, e ele efetivamente virou um grande professor, um grande educador. Mas, além disso, ele era também escritor, ele era tradutor, e ele também foi diretor de escola. Ou seja, mas basicamente tudo voltado na área da educação. Aos 19 anos, ele escreveu o primeiro livro dele, que foi um livro sobre aritmética. Porque eu não consegui, esse pessoal naquela época, eles tinham um conhecimento assim enorme de matemática, de ciências exatas, de ciências naturais, falava 2, 3, 4 idiomas. Não tinha televisão, meu amigo. Eu não consigo. Como você falou, ele falava uns 4 ou 5 idiomas diferentes. E falava fluentemente, traduzia livros para o francês desses idiomas, principalmente do alemão. E é de uma capacidade muito grande. E ele militou na área da educação durante esses 32 anos, sendo uma pessoa de muito destaque. Você tem uma ideia, mais ou menos quando ele tinha uns 24 anos, isso, 23, 24 anos, né, em torno de 1827, 25, ele foi convidado pelo governo francês a participar de um processo que teve de uma reforma educacional na França. Teve uma reforma e ele foi um dos professores convidados a participar para modificar esse sistema. Ele era membro, presidente de algumas, de diversas associações, diversas organizações na França, mais de 10 organizações e associações voltadas, na sua grande maioria, na área da educação. Essa capacitação, desculpa, que ele fez em Yverdon com Pestalozzi deve ter pesado muito nessas escolhas, nesses convites que ele recebeu, né? Com certeza, mas ele tinha um dom de ensinar, ele tinha um dom de estudar, de passar conhecimento, de pesquisar. Gostava do que fazia. Gostavam do que fazia. Tanto quem não viu o filme de Kardec, eu recomendo, é um filme maravilhoso. Você ali descobre uma série de situações que a gente não tinha conhecimento. Eu tive a oportunidade através do filme, né? Porque normalmente você vê aquela foto de Kardec e você vê aquela pessoa séria, introspectiva, complementada, né? Uma pessoa assim que nada daquilo. Kardec era uma pessoa descontraída. Ele foi só para foto. Exatamente, foi uma foto, exatamente. Mas não era a personalidade dele. Não era ele. No filme a gente pode reparar que ele tem um momento lá que ele está com os alunos na sala de aula, que ele entra e a maneira como ele fala com os alunos, os alunos gostam dele, gostam da presença dele, eles sorriem, eles se divertem, eles estão naquele momento de educação, mas eles estão se divertindo e aprendendo. Era um amigo dando aula, né? Exatamente. Professor por excelência. De uma capacidade muito, não só de conhecimento, mas da capacidade de transmitir esses conhecimentos. Então, basicamente, durante esses 32 anos, ele trabalhou essa área. Que maravilha, foi se aprimorando até poder. Bom, tem um ditado antigo que diz assim, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Ou seja, quando está pronto, a tarefa é confiada, né? É verdade. E deve ter sido isso que aconteceu. Alexandre, convencendo-se que o movimento e as respostas complexas das mesas deviam-se à intervenção dos supostos espíritos, que faz Hippolyte Rivail, então?
No primeiro momento, quando ele foi chamado a participar dessas mesas, ele não botou muita fé, ele não foi não, porque ele achava que essas reuniões de mesas girantes, eles surgiram na Europa de um modo geral. Aquilo ali foi assim, uma epidemia que aconteceu na Europa, aconteceu um pouco antes nos Estados Unidos, uns 5 anos, né, com Huddersfield, com as Irmãs Fox. Com as Irmãs Fox. Isso, foi o primeiro relato que nós temos assim, marcado na história, né? E logo depois, explodiu isso na Europa de um modo geral, e no início era utilizada realmente como brincadeira, não tinha nenhum proveito, não era uma atividade considerada muito séria. E Kardec era uma pessoa muito séria, ele não tinha tempo a perder. É um estudioso, né? Ele não queria perder tempo nada, ele só ia em coisas que efetivamente iam trazer valor para ele. E ele não via. Mas de tanto insistir, ele acabou, um amigo dele insistindo, ele acabou e foi verificar, porque aquilo era uma coisa que estava acontecendo muito forte na sociedade francesa. E ele, não, de certa forma, ele ficou curioso. E quando ele começou a participar das reuniões, e ele percebeu que aquelas mesas, através de batidas, elas começaram a responder de forma inteligente algumas perguntas que eram feitas, aí veio a centelha do pesquisador, falou assim, não... Aí o ceticismo foi embora. Não, tem alguma coisa aí, não pode ser assim, não pode ser, não é possível. Uma mesa não tem músculo, uma mesa não tem cérebro, uma mesa não tem nervo. Tem alguma coisa por trás disso. Não tem condição dela fazer uma operação de aritmética, de responder uma pergunta de história, não tem condição. Existe alguma coisa por trás disso. Então, exatamente, aí aquele conhecimento, aquela tendência científica, aquela curiosidade científica, aquilo veio, vamos pesquisar e vamos ver o que tem por trás dessas mesas. Porque não é possível, tem alguma coisa maior por trás disso tudo. E como ele era, né, Alexandre, um cidadão da Europa e com facilidade de falar diversos idiomas, certamente ele tinha muitos contatos, até por ter frequentado, volto a repetir, Yverdon, não é? Tinha vários contatos na Europa toda e começou a checar e investigar isso, não é isso? Exatamente, exatamente. E o Espiritismo também, quando ele foi codificado, foi feito dessa forma. Sob investigação. As mensagens, os posicionamentos, as sentenças, as ideias, elas não foram feitas por um único médium em um único local. É uma compilação. É uma compilação de centenas de mensagens por toda a Europa e por pessoas que nem se conheciam, completamente diferentes. Ele conhecia, ele tinha contato porque ele tinha uma rede de relacionamento muito grande em função da origem dele. Mas essas pessoas não se conheciam. E aí ele começou a pesquisar e acabou. Bom, e agora a gente entra aqui. Por que e quando passa a adotar o pseudônimo Allan Kardec? Mate-nos a curiosidade. Isso foi o seguinte. Primeira coisa que acho que é importante a gente falar que usar um nome falso, um pseudônimo, isso não é uma coisa incomum. Até hoje tem muitos artistas que usam nomes diferentes, outros nomes que não são dele. Usa o nome artístico, né? Isso. Não era o caso, que Kardec não era um artista, mas tinham escritores na época que também usavam outros nomes. O que acontece é o seguinte, Kardec ele teve a plena consciência. Ele começou a usar o nome de Kardec no lançamento do Livro dos Espíritos em abril de 1853. Foi aí que ele começou a usar. E ele tinha a perfeita consciência que aquele livro não era dele. Não foi ele que escreveu. Ele não podia personificar aquela obra no nome dele. E uma coisa muito interessante, e ele era uma personalidade muito reconhecida na França. Ele era um homem muito respeitado pelos seus trabalhos, pelas obras que ele tinha publicado, mais de 15, 20 obras publicadas. Então, poderia haver... Sempre sobre pedagogia, né? Sempre na área educacional. Se ele publicasse o Livro dos Espíritos com o nome dele, primeiro que ia gerar uma confusão muito grande. Ia gerar uma confusão, porque aquilo ali... o nome dele, naquele momento, era maior do que o próprio livro. Naquele momento da humanidade, da história da humanidade, ele era uma personalidade muito grande. Então, e a segunda situação, aquela obra não era dele. Ele codificou, mas não foi ele que fez, não foi ele que escreveu. Ele só compilou os dados, ele organizou, ele sistematizou aquele conhecimento. Então, para que aquele conhecimento, aquela nova doutrina, aquela nova filosofia, não fosse personificada no nome dele, na pessoa dele, ele optou por esse nome de Allan Kardec, que é o nome que ele utilizou numa outra encarnação, quando ele viveu, ele era celta. Isso. Exatamente. Quando ele viveu numa outra encarnação e tinha esse nome. E que então alguém, né, já psicografando, disse a ele que ele teria tido aquela encarnação e foi que poderia ter usado isso, né? Esse, na verdade... Ele trocava muito com a espiritualidade, quando ele queria umas decisões importantes, ele trocava muito, perguntava, colocava a opinião dele, escutava,
E nessas conversas, com o Espírito de Verdade, que a gente começa mais tarde, e com outros amigos espirituais, chegou-se à conclusão, através de um comitê mesmo, de um grupo, um comitê, que a melhor forma de apresentar o Livro dos Espíritos para a humanidade não seria com o nome de Hipólito Leon Denis. O que abre aquele parênteses que nós conversávamos em off ainda há pouco, de que não se deve usar o texto ou tema kardecismo, o título. Exatamente. Ele mesmo diz, isso seria a obra de personificar sobre uma pessoa. E foi uma grande quantidade que a gente chama de espírito, que é... Esqueci agora o que está falando. E uma grande quantidade de falanges de espíritos, uma falange de espíritos enorme, que deu a ele, através das pesquisas, todo aquele subsídio para que montasse a primeira obra da codificação. Portanto, ele, como honesto, né, só para aduzir isso, ele disse, não, isso não é meu, pô. Eu sou apenas o organizador dessa questão. É como se fosse o tradutor da espiritualidade. Não, apenas. Né? Alexandre, fale-nos sobre a manifestação do Espírito que se autodenominou Espírito a verdade. Não é Espírito de verdade. Ele diz, para você eu sou a verdade. Isso é muito interessante, é verdade. A primeira vez que ele teve contato com esse Espírito foi o seguinte, nas vésperas aí de lançar o Livro dos Espíritos, né? Foi, se não me engano, 1853, 50 e poucos, 52, ele teve umas manifestações mediúnicas na casa dele, uns barulhos, umas batidas, né? Ele começou a escutar isso e não conseguia entender, achou primeiro que era alguma coisa de ordem física, mas viu que não era. Ok, continuou o trabalho dele, continuou a atividade. Quando ele foi numa reunião mediúnica na casa da Sr. Baldin, né? Sr. Baldin, isso mesmo, aonde ele tinha as reuniões mediúnicas, ele perguntou lá para um dos dias, vem cá, eu estou tendo assim umas batidas na minha casa, tem alguém querendo se manifestar, tem alguém querendo se comunicar comigo, alguma coisa assim? E ele falou assim, na verdade tem um espírito familiar, um espírito protetor, que está querendo se comunicar com você. Aí ele perguntou, então você tem como é que eu posso falar, não sei o quê, como é que é o nome dele, né? Como é que seria o nome dele? Aí o espírito que estava dando a mensagem, você não quer conversar diretamente com ele? Ele está aqui. Você pergunta para ele e conversa. E ele começou a conversar, e aí o espírito falou assim, olha, para você, por enquanto, eu sou... você pode me chamar de a verdade. A verdade. E o interessante, né, só para os nossos telespectadores, é que não se tratou, salvo qualquer engano da minha parte, de uma manifestação psicofônica, e sim psicográfica. Era através da psicografia, que naquela época os primeiros movimentos da mediunidade se deram pela psicografia. Né? Primeiro acontecia, né, das batidas, depois eles começaram a amarrar aquelas canetas, né, aqueles lápis, nem a caneta lápis nas cestas, né, e depois eles perceberam que não precisava da cesta. A própria mão do médium, através de um processo mediúnico, podia passar as mensagens psicografadas. E ele passou e falou assim, já começou falando para Kardec assim, olha, você vê o que você escreveu essa semana, que da 3ª à 30ª linha, você tem alguns erros graves ali que você deve consertar. Aí Kardec falou, tem erro grave, não sei o quê? Você chega em casa, você relê de novo. Revê isso aí. Revê essa situação. E ele viu. Quando ele chegou, ele falou, não acredito que eu escrevi tanta besteira. Ao ponto dele, não, vou escrever de novo, vou começar tudo de novo, porque... E daquele ponto em diante, ele começou a dar mais crédito. A dar crédito. E ele foi, na verdade, foi o grande orientador, foi o espírito protetor dele, o grande orientador nesse trabalho da codificação especificamente naqueles temas. Porque a gente sabe, né, Alexandre, e os telespectadores, talvez alguns tenham conhecimento, que não se trata de um espírito a orientar, é uma falange de espíritos que cada um no seu cadinho orientava sobre essa ou aquela questão. Formou-se do plano espiritual, hoje nós diríamos assim, uma comissão de orientação para que o primeiro livro da codificação espírita nascesse. E isso se deu em 1857. E mais interessante, meus amigos, para os estudiosos e aqueles que já entraram em contato com o Livro dos Espíritos sabem disso, que havia apenas 501 diálogos. Que a obra, de fato, completa, com 1019 questões, deu-se na publicação de 1860. Quer dizer, nesse período de 2 anos e alguma coisa, quase 3 anos, a espiritualidade começou ainda a aduzir muitas questões na medida que a doutrina espírita, ou o espiritismo, começava a ganhar credibilidade, ampliou, não é isso?
É verdade. Isso que você falou anteriormente é muito importante. Realmente, a equipe que assessorou Kardec não era uma pessoa, era um grupo, cada um na sua área de conhecimento e assessorando Kardec. O Espírito da Verdade, ele era, digamos, o líder da equipe, o coordenador maior. E teve, mentor, o né? mentor, Na sua língua, exatamente. Né? O mentor daquele grupo de espíritos, todos muito evoluídos. No epílogo do primeiro livro, que foi publicado em 1857, com 501 questões, Kardec já fala que aquela obra não está pronta, que aquilo ali ainda vai ter que ter modificações, aquilo ali é como se fosse uma introdução. É só uma introdução. E o próprio Espírito de Verdade fala nisso também. Fala que em 1860, né, quando ele vai falar que as coisas vão começar a surgir, vai ser um conhecimento, ele vai vir aos pouquinhos. Isso aí, né, Alexandre? Desculpa, não esquece o que você está falando. Não. Me perdoa usar Não, parte. sem problema. Nós estamos aqui num bate-papo que está muito bem, isso mesmo. Né? E o nosso telespectador, por favor, participe também. Né? Isso fica muito interessante porque revela-se em Kardec, nessa atitude dele, um ser obediente. Obediente, consciente de que, de fato, ele estava a serviço de uma grande causa. Eu ia dizer que Kardec ele é disciplinado, mas eu acho que ele é mais do que disciplinado. Ele é resignado. Porque no Evangelho, diz assim para a gente, eu não tenho de cabeça qual capítulo, mas a obediência é o consentimento que vem da razão. Mas a resignação é o consentimento que vem do coração. Da evolução. Exatamente. E Kardec, além da razão, tinha a evolução, a parte emocional. Mas continua o teu raciocínio que eu interrompi. Não, sem problema. Eu acho que é muito interessante, tanto essa primeira parte, ele mesmo no epílogo do primeiro livro, em 1857, ele falou que não estava pronto e que mais assuntos deveriam ser paulatinamente colocados. E esses assuntos foram colocados até os dias atuais, com as obras de André Luiz, que vem complementando toda uma série de coisas que na época não poderia dizer, né? Mas ele foi dividido em 3 partes. Você tinha a doutrina espírita, a primeira parte, falando sobre 10 capítulos, as leis morais, que falava sobre 11 capítulos, e esperanças e consolações, que tinham 3 capítulos, 501 questões. Na segunda edição de 1860, com 1019 questões, você tem uma parte a mais, um pouquinho diferente. Ele fala das causas primárias, do mundo espírita ou dos mundos dos espíritos, aí volta das leis morais, esperanças e consolações. Das causas primárias você tem 4 capítulos, dos mundos espíritas você tem 11 capítulos, das leis morais 12 capítulos e das esperanças e consolações 2 capítulos. Mas já tem uma particularidade que eu acho muito interessante a gente falar, tanto do primeiro como do segundo livro. No primeiro livro, a pergunta 301 é a mesma pergunta do que a 625 do segundo livro. Quando Kardec pergunta para os espíritos qual é o exemplo, o nosso modelo, qual é a pessoa que deve ser seguida, que deve ser... merece confiança. Quem é que nós devemos tomar como base, como pilar para prosseguir, para tentar imitar ao máximo essa pessoa? E tanto na pergunta 301, da primeira versão, como na pergunta 625, os espíritos falam com uma palavra pequenininha, chamada Jesus. E isso não vai mudar nunca. Não vai mudar nunca. Eu acho muito interessante isso. Tem diversos assuntos que se repetem, outros que foram suprimidos. A grande maioria são complementados, né? Ele é mais enriquecido. Mas essa resposta, eu acho que ela é a mais importante, na minha opinião. Não, com certeza. E essa pergunta, essa resposta que você nos traz através dessas 2 citações, vai de referência ao início do nosso programa, onde nós dissemos que a doutrina espírita ela é embasada nos exemplos e nos ensinamentos do Cristo. Por isso, está aí endossado e citado para quem quiser ver a pergunta 301 e a 625. Confiram lá, está lá. Os exemplos e os ensinamentos do Cristo são dignos de confiança. Isso não quer dizer que nós não mereçamos, mas, meus amigos e meus irmãos, nós somos falíveis ainda. O fato de nós estarmos usando aqui uma câmera e nos dirigindo diretamente ao público, que não se sabe a extensão disso exata, não quer dizer que nós temos perfeições. Eu e o Alexandre, eu acho que ele não se zanga comigo se eu disser, nós temos desafios interiores a serem resolvidos, que muito provavelmente nós não vamos nem conseguir vencê-los. A nossa busca nesse momento é, pelo menos, em domar essas consciências que nós estamos tendo a respeito do que mora dentro do negativo, por conta da nossa pouca evolução, ainda dentro de nós. Meu caro Alexandre, nós vamos partir daqui a pouco para o terceiro e último bloco,
esperando que os nossos telespectadores estejam saciando pelo menos as suas curiosidades, alguns certamente ampliando os seus conhecimentos, enfim. E nós pedimos então que os nossos amigos, irmãos que nos dão essa alegria de estar falando sobre a nossa doutrina espírita e hoje especificamente sobre o codificador Allan Kardec, nos aguarde mais alguns segundos e já já estaremos de volta com a terceira e último bloco do programa Na Terceira Revelação. Aqui tem materiais de construção, elétrica, hidráulica, esgoto, ferramentas, iluminação, pintura, tintas e solventes, argamassa, rejunte, artigos para piscina, artigos de papelaria, artigos de informática, utilidades em geral, automotivo, utensílios para churrasco, pilhas e baterias e limpeza, além de trabalharmos com as melhores marcas do mercado: Fame, Lorenzetti, Mectronic, Carbografite, Tigre. Rua Bernardo de Vasconcelos, 347, Cascatinha. Telefone 2235-2370. Parcelamos suas compras em até 3 vezes sem juros. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, de 8 às 18 horas. Tudo que você procura, aqui tem. São mais de 9.700 itens esperando por você e para solucionar todos os seus problemas. Aqui tem materiais de construção. Tudo que você precisa, aqui tem. Cristal Turismo realiza serviços de aluguel de transporte. Nossa frota é composta por vans de 15 lugares, micro-ônibus e ônibus de 46 lugares, com total conforto, carinho e segurança. Telefone 2247-7779. WhatsApp 98805-7254. Cristal Turismo, sempre levando você pelos melhores caminhos. De volta então, meus amigos e meus irmãos, com o terceiro e último bloco do programa Na Terceira Revelação. Lembrando aos amigos que ainda dá tempo de, ligando para o número 2019-1807, concorrer a um livro que nos faz uma gentileza da Livraria Oswaldo Cruz, cito a Rua Alencar Lima, dentro da galeria do Edifício Esperanto. Já já estaremos fazendo o sorteio desse livro. Bem, meus irmãos, nós estamos hoje tratando de um tema que nós gostaríamos de ampliar o máximo possível, mas o tempo, de fato, para nós passa muito rápido, mas que a gente espera que o que nós temos dito possa estar sendo de utilidade, pelo menos para conhecer mais de perto o que representa, na realidade, o codificador escolhido da terceira e última revelação, a doutrina espírita, o espiritismo, não importa. O importante é que é a doutrina do ser eterno, da verdade absoluta. E hoje nós estamos aqui com o nosso querido irmão Alexandre Bonifácio, que tem seus préstimos cedidos ao CEE, que é o Centro de Estudos e Esclarecimentos Espíritas, que fica lá no Bing, em frente ao Magnólia. Estamos conversando a respeito disso e, para terminar, nesses poucos minutos que nos restam,
nós vamos incitar o nosso querido Alexandre a mais alguns questionamentos dentro do que ele pesquisou para nos ajudar no conhecimento de quem é Allan Kardec. Alexandre, quais as outras obras, além da codificação kardeciana, que é embasada em 5 livros, né, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis, né, que são é o Pentateuco, como se fala. E a referência Pentateuco é em relação ao Pentateuco de Moisés naquela ocasião. Mas além dessas, Kardec nos deixou mais algumas questões que a gente pode citar, que normalmente não se cita, mas que existe. Você tem certamente essa pesquisa aí também. Tem. Kardec, ele em 1859, ele escreveu um livro, O que é o Espiritismo? Na verdade, ele faz assim, um resumo, algumas perguntas e respostas para um entendimento mais rápido, assim, bem superficial, é lógico que não dá para aprofundar, é claro, mas para a pessoa ter uma visão geral do que é o Espiritismo. Mais direto, né? Mais direto, isso. E ele em 58 escreveu Introdução Prática sobre as Manifestações Espíritas, que também dá assim, ele faz um apanhado um pouco do processo mediúnico, como é que funciona. Foram os 2 livros que além dos 5 livros das obras básicas. E é interessante que esses 5 livros, né, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênesis, eles foram escritos em 11 anos. Foram 11 anos de intenso trabalho, mas são 5 preciosidades que nós temos. Quando a gente fala em 11 anos e muito trabalho, coisa que a nossa querida esposa, Amélie Boudet, sempre chamava a atenção dele sobre a necessidade do descanso, do qual ele não se furtava a trabalhar, e ele desencarnou com um aneurisma cerebral. Isso. Né? Logo depois... E a gente espera que com certeza não era, porque é algo que ele já tinha, porque a espiritualidade não ia permitir que quem faz o bem possa receber, em contrapartida, o mal. Com certeza. Antônio, você citou, eu acho muito interessante falar nela, né, na Amélie Boudet, né, Amélie Gabrielle Boudet, né, porque, inclusive, no próprio filme, a gente percebe isso de forma muito clara. Eu acho que Kardec não conseguiria realizar a obra como ele realizou se não fosse ela. E ela continuou depois, né, Alexandre? Exatamente. Depois na revista Espírita, você pode ver que tem... Porque naquela época você não tinha computador, não tinha e-mail, não tinha WhatsApp. Toda forma de compilação de dados era feita de forma manual. Eram centenas e centenas de cartas que chegavam para ele em diversos idiomas diferentes, de toda a parte da Europa, que ele tinha que comparar, verificar as respostas, porque as respostas não eram desiguais. Ele pegava, catalogava pelo sentido, pela forma como eram respondidas e para a coerência que tinha entre uma e outra. Isso era um trabalho hércules, um trabalho assim, desumano. E a luz, a iluminação da época, que era lamparina, que ele ficava você não tinha uma iluminação maravilhosa que você podia enxergar bem, nada disso. Tudo para dificultar. Tudo. Não, sim, era a ferramenta que tinha na época. Exatamente. Mas hoje em dia, quando a gente vê a imagem, vê o filme, vê ela ajudando ele, trabalhando, incentivando, abrindo as correspondências com ele, você vê que foi um trabalho magnífico. A gente vai lá para dentro e passa a sentir aquilo. Foram 11 anos dos dois, de intenso trabalho dos dois. Alexandre, Kardec foi o espírito escolhido para trazer até a humanidade a terceira revelação, a verdade eterna, hoje conhecido como doutrina espírita, espiritismo. Isso daqui nós vamos novamente reiterar, para que fique bem gravado. É certo também nominá-la como kardecismo? Não. Reiterando. Não é. Olha só, não é a questão de ser melhor ou ser pior, não é isso. Mas a palavra espiritismo, a palavra espírita, ela surgiu com o advento da doutrina espírita. Os nossos irmãos de Umbanda são umbandistas, os nossos de Candomblé são candoblecistas, os nossos irmãos católicos da igreja são católicos, são protestantes, não são melhores e nem piores, mas cada um tem uma questão de denominação, uma metodologia. E dentro disso, é bom até que você fale, me perdoe, eu vou te explorar mais um pouquinho, por que então que a doutrina espírita, não que a gente esteja aqui discriminando ou privilegiando, ela se qualifica como uma doutrina um pouco diferente dos nossos irmãos do Candomblé, da Umbanda, esses meios, vamos dizer assim, mais infantis, menos intelectualizados. O que difere em relação às práticas? O que o Espiritismo, então, dispensa em relação a essas questões desses irmãos que ainda vibram nesta faixa, que não é desprezível, porque você não pode sair do pré-primário para uma faculdade da noite sem dar os pulinhos intermediários? Eu sinceramente, isso é uma... basicamente, a principal, eu acho, diferença entre essas doutrinas espiritualistas e o espiritismo
é a maneira como ela conduz os assuntos de ordem mediúnica. A prática mediúnica, material. Ela é diferente. Eu, sinceramente, eu não sei se falar se ela é mais ou se ela é menos Não, isso não é o caso. Então, o que acontece? Eu acho que é diferente. Sim. E cada um, e religião, eu tenho para mim o seguinte, porque isso foi uma das coisas que cativou o Chico, que cativou bastante o Chico, que foi muito claro para o Chico, que quando ele optou pelo Espiritismo, foi ele ter a consciência que não é o Espiritismo que salva ninguém. Sim, a gente se salva. Quem salva é a caridade. Somente não importa onde você esteja, se você é católico, se você é bandista, se você é de candomblé, o que você é. Não me importa. Permite um ganchozinho mais se aparteando. E Kardec fala isso. Exatamente. Quando ele pergunta aos espíritos qual é a melhor doutrina ou melhor religião, e os espíritos respondem aquela que mais homens de bem fizerem. Exatamente. E Kardec mesmo não tinha pretensão de fazer nenhuma religião. Ele não era isso. Ele trouxe um conhecimento novo. Então, o que acontece? As pessoas elas vão procurar as religiões de acordo com o seu nível de afinidade. Sim, sem dúvida. Com o seu nível. E isso não significa que é melhor ou pior, é mais estudioso ou menos estudioso. Não é como uma cor de uma camisa. Exatamente. Tem não gente que prefere o vermelho, tem gente que prefere o preto. Por isso tem todas as cores. Exatamente. Então, mas a diferença básica do espiritismo para as demais religiões espiritualistas que trabalham com a mediunidade é a maneira como o espiritismo trabalha de uma forma mais reservada, de uma forma mais materializada, não expansiva, não é da maneira como assim, você não tem reuniões públicas mediúnicas, não funciona dessa maneira. Existe uma outra preocupação que as demais religiões não têm. Não é melhor nem pior, é diferente. E é bom que a gente diga uma coisa, eu não posso dizer por você, mas digo por mim. Eu já fiz, a gente é expositor e palestrante não, mas expositor do movimento espírita, e eu já fui à casa de Umbanda fazer palestra, sem problema nenhum, não vejo nenhum, pelo contrário, gosto muito. Existem casas espíritas em Petrópolis, que a gente não vai citar o nome aqui, nos quais os médios dão os passos magnéticos mediunizados. Quer dizer, com os espíritos usando os aparelhos mediúnicos. Isso daí não diminui nem eleva. São práticas afins daqueles que frequentam aquele meio, como você acabou de falar. Perfeito. Isso não denigre de forma nenhuma e nem eleva. Exatamente. Não é? Exatamente. Alexandre, como você sabe muito bem, o nosso tempo já foi-se embora. Nós temos aqui os nossos queridos irmãos da técnica que nos avisam quanto tempo nós dispomos. E que eles nos até proporcionam alguns minutinhos a mais, porque sabem muito bem do assunto que trazemos e da importância que isso desperta. Aliás, eu quero citar aqui o meu agradecimento aos nossos amigos que ficam por trás das câmeras nos ajudando, o nosso querido Alex, que está de frente para mim, o Luciano, que está lá na técnica, como se diz lá, conduzindo as carrapetas, e toda a estrutura que a emissora nos fornece para que esse programa vá ao ar. Ele vai ao ar para alguns países, ele vai ao ar para algumas cidades de fora do nosso estado, enfim, as notícias que o Facebook, em especial, daqueles que estão nos visualizando, sabem muito bem disso, de que de fato extrapola. Por isso, esses irmãos que trabalham nos ajudando merecem as nossas considerações. Sendo assim, Alexandre, além do nosso agradecimento, conclui para a gente o assunto Allan Kardec com aquilo que você acha que nesses poucos segundos precisa ser dito. Eu acredito realmente, tentar resumir de uma forma assim bem sintética, o trabalho de Kardec é através da pergunta 688, se eu não me engano, onde Kardec pergunta para os espíritos. E o Livro dos Espíritos. Do Livro dos Espíritos, que pergunta para Jesus, pergunta para Kardec. Kardec pergunta para os espíritos como Jesus entendia a palavra caridade. E os espíritos respondem a caridade através de 3 palavrinhas: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Se a gente pegar e espremer tudo que Jesus falou para a gente, tudo que Kardec trouxe para a gente vai resumir tudo numa palavrinha chamada amor, chamada caridade, que amor e caridade são a mesma coisa. Então, se a gente efetivamente buscar Jesus como guia, como modelo, e viver em caridade, a gente vai viver bem, a gente vai ser feliz. O grande desafio é justamente a gente conviver numa época tão turbulenta, onde infelizmente o egoísmo prepondera, e a gente não está aqui condenando, apenas em termos de observação, tanto é que o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, o título está lá,
fora da caridade não há salvação. E isso leva a gente a um raciocínio lógico de que a gente tem que deixar de ser egoísta. Se a gente não fosse egoísta, hoje não haveria as necessidades dos quais muitos passam. Hoje nós seríamos solidários e fraternos, que é justamente a meta que nós temos que atingir para que um mundo de regeneração se faça. Alexandre, os nossos agradecimentos por ter nos atendido. A gente espera que esse momento se faça repetir um pouco mais adiante e que todos nós possamos hoje ter tido a oportunidade de conhecer um pouquinho mais a respeito de Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, do tão preparado e sério era esse espírito, a ponto de receber essa incumbência de nortear a humanidade na direção do amor, da caridade, da benevolência, enfim, da fraternidade e da solidariedade. Mas agora, por um aspecto muito mais positivo. Meus amigos, nós temos que fazer o sorteiozinho do livro. Eu vou pedir ao Alexandre que tire aqui um papelzinho do nosso potinho, que a gente possa nominar o nosso amigo ou a nossa irmã que vai fazer parte desse clã. Trata-se da Mariane Garcia, lá de Pedro do Rio. Mariane, muito obrigado mesmo por esse momento que você nos proporciona. O telefone final é o 6712. Esse livro, Mariane, vai estar à sua disposição lá na Livraria Oswaldo Cruz, na Galeria do Edifício Esperanto, a partir de quinta-feira com a nossa irmã Ildaleia, a quem nós mandamos um abraço e agradecidos pelo carinho com que trata o nosso programa, sendo o porta-voz dessa questão. Este programa, meus irmãos, vai sempre ao ar às terças-feiras, às 16 horas ao vivo, pela TVI, Petrópolis, Canal 3, Tech Cable. As nossas reprises, temos uma na quinta-feira, às 20 horas, no horário físico. E outros horários, pela nossa carinho da emissora, são disponibilizados aleatoriamente, durante todos os dias da semana. Pode ser acessado ao vivo, para aqueles que têm dificuldade por TV fechada, pelo Facebook, digitando TVI Petrópolis. Também todos os nossos programas, e evidentemente esse hoje que nós estamos terminando, vai para o acervo, estão disponíveis lá no YouTube, basta digitar Programa na Terceira Revelação. E assim, agradecidos, contentes e felizes por ter dado mais um passo na direção de esclarecer sobre a doutrina espírita, deixamos aqui o que se já torna um jargão. Um dia, meus irmãos, um só povo, uma só nação e um só futuro. E que Jesus continue a permitir que nós possamos estar sempre juntos, abençoando a nossa causa. Meus amigos, muita paz, muita saúde. Até a próxima semana e agradeço muito, em nome do nosso programa, a todos aqueles que conviveram conosco, nos ouvindo, nos assistindo e também concorrendo ao livro que acabamos de sortear. Muita paz a todos, irmãos, e muito obrigado pelo esse enorme carinho de que nós somos portadores. Até a próxima. Alexandre, meu...